Olá, está no ar mais um programa Contraplano. Mais uma vez, o nosso bate-papo será sobre teatro. Nossos convidados de hoje são integrantes do grupo teatral 4 na Rua 8. Eles irão contar um pouco sobre o espetáculo Mapele, uma produção que conta a história de crianças que viveram no Preventório aqui de Jacareí no ano de 1930. Sejam bem-vindos, Camila, Juliana, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que surgiu o grupo teatral 4 na Rua 8, qual foi o início aí da carreira de vocês? Bom, o grupo surgiu em 2010, quando nós montamos o espetáculo Aquitrem, Histórias da Ferrovia, que é um espetáculo sobre a ferrovia de Jacareí. E a partir daí, ele foi montado a partir da LIC, né, a Lei de Incentivo à Cultura. Depois nós montamos, a gente aprovou um outro projeto, que é o De Quem é Rua Então, e aí sim a gente convidou a Camila e a Lucila. Aí éramos eu, a Camila, a Lucila e o Miguel. Em 2013, e 2013 também montamos o Rua dos Errantes, que era eu, o Miguel, o Zaca e o Matheus. E até agora, aí a gente montou o Mapele agora em 2015. E vocês sempre se identificaram aí com esse meio teatral? Camila, você sempre esteve nesse caminho mesmo? Era o que você sempre gostou? Sim, eu vim de São Paulo, né? E em São Paulo fazia PUC, Artes do Corpo, então já estava inserida na linguagem já. E daí depois eles convidaram para vir para cá e é muito legal de trabalhar com um grupo, né? Um grupo profissional que você consegue dar a sua cara para o trabalho também, né? E faz o quê? 2, 3 anos mais ou menos. Que daí eu fiz o De Quem é Rua Então e agora uma Pele. Vocês eram amigos e aí conversando foram surgindo ideias. Sim, como a gente tem uma afinidade de pesquisa, né? Então, por ser um grupo de pesquisa que surge lá em 2010 com a Aquitrem, aí nessa pesquisa do Mapele a gente decidiu juntos, né? A gente já estava montando o De Quem é Rua Então e a gente entrou em contato com o material de documentos do Arquivo Público Municipal sobre o Preventório Jacareí. E aí a gente decidiu montar um espetáculo sobre o Preventório. Que bacana. Como que é a sensação, né, de ali no comecinho, quando vocês estão começando a trilhar esse caminho do teatro, de montar as peças, qual a sensação de subir no palco, né? Eu imagino que antes disso existe muito trabalho aí para ser feito, né? Vocês devem estudar muito, pesquisar muito. Como que como que vocês se organizam, né, para isso? Parece mais simples do que é, né? Mas, de fato, a gente tem uma rotina de trabalho, né? Principalmente quando a gente tem um projeto, tipo, vamos montar uma pele. Então, a gente tem 7 meses para esse processo de montagem. Como que a gente vai fazer? O que a gente precisa? Uma preparação corporal, uma preparação vocal e musical, uma preparação de interpretação, e também o processo de criação, né? Como que vai ser esse processo de criação? A gente vai partir de entrevistas ou a gente vai partir do nosso convívio com aquilo? E a partir daí, a gente começa esses trabalhos, né? Para chegar no final, que é a peça, né? Mas a peça é uma parte pequena de todos os trabalhos que a gente faz antes de chegar nessa criação. Quem né? assiste ali não imagina o quanto vocês já estão há um tempo ali trabalhando em cima daquilo, né? Exatamente. Se as pessoas pudessem acompanhar o processo de pesquisa, montagem, poderiam perceber que, assim, não é fácil, né? Porque, tipo, demanda muito tempo, muitas escolhas, muita criação, né? Então, na verdade, quando a gente tem o resultado, que é o espetáculo, ele só é 50%, né? Porque os outros 50% é o encontro do espetáculo com o público, né? E aí a gente percebe se o espetáculo diz alguma coisa mesmo e se comunica mesmo com o público, né? E esse nome do grupo de vocês, 4 na Rua 8, tem um porquê especial? Como que vocês definiram esse nome? Tem uma história aí? As outras 3 peças do repertório do grupo são peças de rua, né? Que é o Aquitrem, Histórias da Ferrovia, De Quem é a Rua Então e Rua dos Errantes. Rua dos Errantes.
Então, essa característica que a gente tinha de rua, que a gente ainda tem, na verdade, né? A gente só quis expandir um pouco o trabalho para o palco também, numa pele. E eu não sei, como se já a gente estava especulando vários nomes e, tipo, apareciam nomes absurdos mesmo, né? Quando você tá procurando nome. Mas aí, de repente, surgiu esse nome que a gente viu que, de repente, parece que amplia o nosso trabalho, assim, sabe? Enfim, foi meio... Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa que éramos em 4, né? Quando a gente vai pra rua, não somos só mais 4, né? Somos, com o público, somos o dobro disso, Sim. o triplo. A gente multiplica, né? E muito mais por uma questão também, a gente tem uma linha de pesquisa muito mais voltada a questões sociais e políticas, né? Do que simplesmente um teatro de puro lazer, né? De puro entretenimento. Claro que o entretenimento tem que estar no espetáculo, mas no geral a gente sempre se propõe a ter um tema que levante algum questionamento, né? Questione a sociedade em que a gente está inserido, né? Então quando a gente vai para a rua é para dizer sobre isso, assim, sobre essas coisas que nos anseiam, que nos afligem, que nos movimentam, né, para criar. Agora a gente vai para o palco, mas a gente ainda é um grupo de rua e está no palco. Esses questionamentos ainda estão no palco. Exatamente. Né? Sim, muito legal isso que você falou, né? Que quando vocês saem às ruas, vocês se multiplicam. E é muito importante isso, né? Porque a cultura está ali disponível para todos, né? As pessoas podem ter esse contato com um universo totalmente diferente e ali tão próximo, tão disponível, né? E é muito legal isso de vocês levarem na rua. Qual que é a sensação ali? Porque são públicos diferenciados, né? E é muito legal na rua que a gente consegue atingir, assim, qualquer pessoa ou qualquer ser, assim, né? Desde o cachorro que transita ali. Tudo pode acontecer até também, os moradores de rua, as pessoas que de fato usam a rua, né? Isso é muito legal quando a gente apresenta as peças que são de rua, assim, que a gente vê que é um espaço mais democrático, de certa forma, assim, né? Onde todo mundo pode adquirir essa informação, né? Já quando a gente vai para algum espaço fechado, por mais que ele seja alternativo, né? Que ele não seja um teatro, enfim, ainda tem um pouco de receio de algumas pessoas de irem a teatro, enfim, a esses espaços. Então é mais restrito, eu acho, um pouco, ainda é um assim, né? mais seleto também, né? Exatamente. Quando a gente apresenta na rua, assiste desde pessoas da elite até moradores de rua, né? Então, ninguém precisa pagar nada. Então, é um teatro muito mais democrático mesmo, assim. E talvez essas pessoas depois acabam acompanhando o trabalho dali em diante, né? Sim. Que tem os prós e os contras, né? De um ambiente mais controlado, né? Por exemplo, você tem um ambiente controlado, o som controlado, a iluminação controlada. Na rua, não. Na rua é descontrole total. Você tem que ter muito jogo de cintura. Um ator de teatro de rua, uma atriz de teatro de rua, normalmente ele está preparado para lidar com as mais diversas situações, desde a entrada de um cachorro no meio da cena, um bêbado, alguém que não concorda com o que a gente está dizendo. Uma buzina. Uma buzina, um carro passando com a música alta. Então a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de coisa. Mesmo chuva e o público ir embora e a gente também se esconder. A gente também Então é bem diferente, né? Tem os prós e os contras. E daí também vira a inspiração, né? Porque vocês estão ali em contato com um mundo diferente, com pessoas diferentes. Eu acredito que deva surgir também alguma inspiração em cima disso. Na verdade, a gente não está em contato com um mundo diferente, né? A gente está em contato com o mundo, que né? vocês Exatamente. É o mundo que a gente usa para dizer, né? Que a gente explora essa sociedade, explora os problemas, né? Então é isso, na verdade. É um pouco diferente do que seria no palco em um lugar fechado, né? Ali na rua é totalmente são menos aberto. interferências, né, no palco. Exato. É mais controlado, enfim. Legal. Já na rua, não. E isso é muito bom também. É muito enriquecedor pra gente, assim. A gente consegue lidar de uma forma muito rápida para qualquer coisa qualquer interferência, né? Que pode fazer parte da peça, de repente. Sim, né? Dialogar junto Exatamente. com o que a gente está dizendo. Improvisar com o que acontece, né? Sim. Assim, normalmente a gente tem pra gente que a gente não pode
simplesmente ignorar, né? Porque às vezes tá acontecendo alguma coisa fora da cena que está afetando a cena, né? Então não dá para ignorar isso, dizer, ah, não. Não, na verdade a gente está ocupando um espaço que é de todos, né? Então a gente tem que dialogar com isso também. E nas peças de vocês, tem alguma característica que vocês buscam preservar sempre, assim, que é do grupo, que é um pouquinho de cada integrante? Tem algo que vocês conseguem destacar pra gente? Sim, eu e a Lu, a gente vem de uma pesquisa de performance, então a gente também tenta trazer isso, um pouco de teatro performático, alguma coisa que investiga isso, enfim. E também uma pesquisa corporal que a gente tenta sempre levar para o grupo, os meninos já têm também, mas a gente tenta ressaltar essa pesquisa corporal também, que a gente acha que é a nossa formação, então é importante. E os meninos... A gente vem do Aquitrem desde 2010 produzindo. A gente tem uma característica muito forte que é a música, né? A gente sempre se pretende a executar a música ao vivo durante o espetáculo, né? Então, e não que isso seja uma regra muito rígida, mas no geral isso é uma característica do grupo. E outra característica que a gente tem, assim, que dá para destacar é ser um teatro de pesquisa, né? Até então a gente nunca trabalhou com texto pronto, nenhuma dramaturgia de dramaturgos já existentes, né? Uns clássicos. A gente, até então, não que a gente não vai montar, mas até então a gente se pretende a pesquisar um tema e construir essa dramaturgia. Isso é uma característica do grupo também. E como que vocês avaliam o cenário do teatro brasileiro hoje em dia, né? A gente percebe que há uma gama de profissionais, de pessoas independentes que estão buscando, né, ter um nome aí no mercado, criar esse espaço de teatro que seja mais abrangente, que vá às ruas como vocês estão fazendo. A gente vê que algumas peças fazem sucesso mesmo nas ruas e mesmo em ambientes fechados. Vocês acham que hoje em dia esse espaço ele está crescendo? Como vocês que estão nesse meio, como que vocês observam? Tem mais espaço para quem está tentando futuro nisso? Eu acho que sim, assim, porque... Eu acho que tem crescido, e tem crescido muito no interior, eu acho. Não que não tinha no interior, mas tem crescido uma profissionalização do teatro no interior, eu acho, assim. Enfim, por ter mais incentivo por parte do governo, acho que isso ajuda muito. É o que faz acontecer, na verdade. Vocês acham que hoje é maior? Eu acho que é maior, assim, aqui em Jacareí a gente, apesar dos pesares, assim, a gente tem uma luta constante aqui junto ao poder público e tal, a gente percebe que há muitos avanços ainda, né, apesar de ser avanços a marcha lenta, mas a gente se difere de outras cidades do município, da região, ou mesmo do país de modo geral, porque a gente tem uma lei de incentivo, né? A gente está para lançar um edital de circulação. Quer dizer, no Brasil eu acho que está tendo um investimento maior, mas ele ainda é muito pouco, né? Uma vez que o próprio governo, o Estado, não considera a cultura como um dever do Estado, como a educação. Então, esse incentivo ele tem que ser ampliado. O incentivo à cultura ele tem que ser um dever do Estado, porque a cultura também é formadora, né? Aqui na nossa região a gente vive num polo tecnológico, né? Onde a gente tem pouquíssimos cursos de humanas, né? E de artes então nem se fala dentro da humanas. O que seria interessante é que uma cidade que não tem cultura é uma cidade que se embrutece, né? Uma cidade que é calcada num pensamento lógico, tecnológico. Então, a luta por incentivo à cultura na região, no Brasil de modo geral, ela é constante, né? Tem vários âmbitos. Bacana, e lutar para que esse espaço continue sendo cada vez mais abrangente, né? A gente começou falando que ia conversar sobre a peça, né, Mapele, a gente vai conversar já já. Antes a gente vai fazer um intervalo, mas depois a gente vai contar todos esses detalhes dessa grande produção que vem trilhando um bom caminho aí, né? Sim. Muito bacana, já a gente conversa. O Contraplano vai para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.